Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Grave Medicina e hoje nós vamos começar a nossa revisão de Biologia para essa questão da PUC, vestibular de inverno. Então vamos lá. Então a questão diz o seguinte: débito cardíaco é o volume de sangue sendo bombeado pelo coração em um minuto. A frequência cardíaca é igual à frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico, ou seja, DC, débito cardíaco, igual à frequência cardíaca vezes volume sistólico. No processo de controle da atividade cardíaca intrínseca de uma pessoa normal, adulta, com boa saúde, o débito cardíaco poderá aumentar quando? Então, essa daqui é uma questão bem simples. É só a gente trabalhar aqui com a nossa formulazinha. Então, lá, se eu tenho um débito cardíaco, que a gente tem grandezas diretamente proporcionais aqui, que é débito cardíaco e frequência cardíaca, se é volume sistólico, permaneceu o mesmo. Então, se eu aumento o débito cardíaco, eu vou ter um aumento aqui da frequência cardíaca, tendo volume sistólico constante. Se eu aumento o débito cardíaco, mantendo a frequência cardíaca constante e aumentar o volume sistólico, o que vai acontecer? Vai aumentar o débito cardíaco. Então, o que ele diz? No problema, o débito cardíaco poderá aumentar. Tá, vai aumentar quando? Frequência cardíaca ou volume sistólico aumentarem. Então, vamos ver aqui. Opa, frequência cardíaca, letra A. A gente já tem a alternativa na letra A. Vejam, a gente já tem uma questão muito fácil no vestibular da PUC. Só trabalhar com fórmulas, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, vamos lá, próxima questão. Uma questão sobre o sistema nervoso. Uma questão que caiu na PUC, uma questão bem específica, que diz o seguinte: o sistema nervoso autônomo trabalha juntamente com o sistema endócrino para manter a homeostasia no corpo. A informação sensorial segue para o centro de controle homeostático que monitoram e regulam funções importantes como pressão osmótica, secreção de várias glândulas e atividades viscerais. O centro de controle de temperatura corporal e o centro da fome encontram-se no encéfalo, na região da ou do. Então aqui a gente tem o nosso sistema nervoso. Aqui em vermelho a gente tem o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo, que é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco cefálico. E a medula espinhal, que ela vai mandar as informações para a periferia por meio dos nervos. Os nervos fariam parte do sistema nervoso periférico, tendo nervos aferentes, que chegam para o sistema nervoso central, e nervos eferentes, que saem do sistema nervoso central. Quanto ao sistema nervoso central, a gente tem o cérebro, que ele é responsável pelo pensamento, movimentos voluntários e linguagem. Aqui que tem vários giros, e cada giro tem uma função. E tem uma grande atividade, um grande gasto energético. O cerebelo ele ficaria mais embaixo que do cérebro, e ele seria responsável pelo equilíbrio, pela postura, pela coordenação motora. A ponte, que ficaria mais aqui nessa região, entre o mesencéfalo e o bulbo, ela seria responsável pela conexão de fibras dos hemisférios cerebrais, ela seria uma ponte mesmo, ligando. O bulbo ele faz o controle da respiração, ele está responsável pelo automatismo da respiração, né? E ele aloja 4 pares cranianos. A hipófise, vamos procurar ela, ficaria mais ou menos aqui, no dorso da célula turca. E ela tem uma função muito importante, que é de produzir. Ela tem duas partes, né? Neurohipófise e adenopófise. E a adenopófise produz, por meio das glândulas, produz hormônios, e a neurohipófise apenas armazena. E essa hipófise ela produz FSH, LH e ocitocina. Ficaria mais aqui nessa região, no dorso da célula turca, bem pequenininha. E quanto ao hipotálamo, ele faz o controle da temperatura corporal, da fome e da sede. E a medula espinhal, que fica aqui no centro, ela é responsável pelos reflexos, ou seja, quando tem algo perigoso, por exemplo, eu estou aqui com a minha mão, encostei em algo quente, vai ter um reflexo que é tire a mão, retire a mão, que é um ato reflexo da medula espinhal. E ela também é responsável pela propagação dos nervos, ou seja, as informações elas saem e vêm a partir da medula. E aqui a gente tem os nervos, que eles vão fazer essa comunicação da periferia com o sistema nervoso central. Nervos sensitivos vão conduzir o impulso da pele ao sistema nervoso central e nervos motores conduzem o impulso do sistema nervoso central aos órgãos efetores. Na verdade, a gente tem nervos aferentes e eferentes. Aferentes que vêm, eferentes que saem. E de exit.
Então lá, o centro de controle da temperatura, como a gente já conseguiu ver aqui, ó, que faz a temperatura, a fome e a sede, é o hipotálamo. Uma estrutura bem importante. Então é isso, vamos para a próxima questão. Hoje o vídeo com uma questão bem legal de biologia. Uma questão que caiu no vestibular da PUC Paraná 2022 de inverno. E a gente vai trabalhar basicamente com citologia e um pouquinho de proteínas, sobre as enzimas. E a questão diz o seguinte: leia abaixo e responda a seguir. Os lisossomos são organelas envoltas por membranas preenchidas por enzimas hidrolíticas solúveis capazes de acelerar a digestão de macromoléculas. Pode apresentar 40 tipos de enzimas hidrolíticas como proteases, nucleases, glicosidases, entre outras. São hidrolases ácidas. O pH ótimo no interior do lisossomo varia de 4,5 a 5. Sabe-se que o conteúdo do citosol é protegido da ação das enzimas dos lisossomos e caso o conteúdo do lisossomo extravase e entre em contato com o citosol, normalmente nada ocorre. E qual que é a melhor explicação para esse fato? De que se o lisossomo extravasa e entra em contato com o citosol, nada ocorre. As enzimas, se elas extravasam, o que acontece? Então nada ocorre e a gente vai descobrir ao longo desse vídeo. Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma célula eucariótica, que quer dizer? Quer dizer que tem um material genético organizado em núcleo. E que essa célula eucariótica ela possui uma série de organelas membranosas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático e também possui o lisossomo. O lisossomo ele é uma organela citoplasmática muito importante. Como disse na questão, o lisossomo possui uma membrana e possui enzimas no seu interior. Para que serve então o lisossomo? O lisossomo ele serve para a apoptose, a morte celular programada. E essa morte celular programada ela serve para renovar estruturas, renovar organelas dentro da célula. Então, os lisossomos eles possuem vesículas enzimáticas no seu interior e as enzimas, como a gente sabe da bioquímica, que as enzimas elas reduzem a energia de ativação e tornam uma reação mais rápida. Então, elas são muito importantes. Como a gente consegue ver nesse gráfico, a gente tem uma reação azul, que é uma reação sem enzima, e vermelha com enzima. Vamos começar com essa reação sem enzima. Veja que aqui tem os reagentes. Para chegar aos produtos, precisa de uma energia de ativação. E vejam que essa energia de ativação da reação sem enzima ela é bem grande. Enquanto na reação com enzima, a nossa energia de ativação vai ser bem pequena. Por isso que as enzimas elas têm são muito importantes, porque elas reduzem a energia de ativação e tornam a reação mais rápida. Tá, mas as enzimas elas são tão boas assim? Sim, são excelentes. Só que elas precisam atuar em pH e temperatura ótimos para elas atuarem. Vejamos, aqui a gente tem uma enzima e essa enzima ela tem uma atividade enzimática em um pH específico. Vejamos que quando a gente tem um pH muito ácido, a gente não tem uma atividade enzimática muito boa. E se a gente tem um pH muito alcalino, a gente também não tem uma atividade enzimática muito boa. Isso ocorre porque a enzima ela tem um pH ótimo, esse pH ótimo que vai ser a atividade enzimática 100%. E a mesma coisa acontece para a temperatura. A nossa atividade enzimática ela não pode ser nem muito fria, nem muito quente para essa enzima. Ela tem que ser uma temperatura adequada, uma temperatura ótima para que haja, como a gente disse, a redução da energia de ativação e tornar uma reação bem mais rápida. Então, as enzimas presentes no interior dos lisossomos, elas possuem um pH ótimo, que é de 4,5 a 5. E o pH do citosol é 7,2. Dessa forma, se a gente tem um lisossomo extravasando dentro do citosol, não vai acontecer nada, porque o pH ótimo de atuação é 4,5 a 5 e o pH é 7,2. Está bem fora do pH ótimo. Dessa forma, não vai acontecer nada. Portanto, a melhor explicação para o fato é a letra B, porque o pH do citosol está em torno de 7,2 e dificulta a ação das enzimas lisossomais nesse local, já que está fora do pH ótimo das enzimas. Vamos ver as outras alternativas. Letra A.
Não existem moléculas do citosol que possam ser digeridas pelas enzimas dos lisossomos. Incorreto, porque existem sim moléculas no citosol. Porque, como a gente disse, o lisossomo ele tem a função de apoptose, morte celular programada. Então, ele consegue digerir organelas citoplasmáticas quando elas precisam ser renovadas. Letra C. No citosol, as enzimas dos lisossomos são destruídas pelo NaOH produzido pelas mitocôndrias. Incorreto, mitocôndria não produz NaOH. Letra D. As enzimas lisossomais sofrem inativação no citosol. Em razão da sua elevada temperatura? Não. Sofre inativação devido ao pH que está longe do ótimo. E letra E. As moléculas que ocorrem no citosol são pequenas e não sofrem a ação das hidrolases. Incorreto. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Ainda hoje teremos vídeos de física com o nosso professor Nando, resolvendo questões do vestibular da PUC Paraná. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E deixe um like. Obrigado! E hoje a gente vai resolver uma questão de embriologia que caiu no vestibular de inverno de medicina da PUC Paraná, de 2022. Em determinado experimento, células embrionárias foram extraídas de regiões distintas, 1 e 2, de uma neurula de camundongo. As células de ambas as regiões foram cultivadas em laboratório, em condições similares ao útero de uma fêmea dessa espécie, com nutrição adequada. Após um determinado período, observou-se que as células da região 1 originaram o fígado, e as células da região 2 originaram o sistema nervoso. A hipótese mais provável é que. Beleza, como uma questão de embriologia, eu acho ideal a gente revisar um pouquinho da embriologia para resolver a questão de uma maneira adequada. A embriologia, ela se inicia com a fecundação. O feto, ele é originado a partir da junção do gameta masculino, espermatozoide, e do gameta feminino, o óvulo. A junção do espermatozoide com o óvulo dá origem ao zigoto. O zigoto ele faz sucessivas mitoses, gerando 2, 4, 8, 16, 32 células, até que seja formada a mórula. A mórula, que é uma estrutura formada por grande quantidade de células que sofreram mitose. E ela posteriormente dá origem ao blastocisto, que é uma mórula que recebeu uma grande quantidade de líquido da região endometrial. No blastocisto, a gente tem uma região mais externa, que é o trofoblasto, e a região mais interna, que é o embrioblasto. O blastocisto, ele vai se desenvolvendo, gerando várias estruturas, ele é aderido à cavidade ao endométrio, e chega a uma etapa muito importante, que é a gastrulação, em que a gástrula ela é o desenvolvimento da blástula, e também a especialização dos folhetos. Porque aqui na blástula a gente tem várias células. E essas células, elas são, a maior parte, células-tronco, com capacidade de gerar outras células, várias células. Já na gástrula, a gente vai deixar de ter essa característica de que uma célula-tronco pode gerar várias outras. A gente vai ter folhetos, que são responsáveis pelo surgimento de determinados órgãos. Vamos ver no próximo slide. Que a gente tem na gastrulação a especialização dos folhetos da endoderma, que é essa amarela, da mesoderma, o vermelho, e do ectoderma, que é o azul. E depois da gastrulação, que é a especialização dos folhetos, a gente vai ter esses folhetos originando os órgãos. O endoderma vai formar o sistema respiratório, o sistema digestório e a bexiga. O mesoderma vai formar o tecido conjuntivo, o tecido muscular, o sistema esquelético, com a cartilagem, com os ossos, e o sistema urinário e genital. E a ectoderma vai gerar a epiderme, sistema nervoso, glândulas sebáceas, sudoríparas, a boca e a faringe. Agora a gente já tem condições para resolver a questão. Ela está pedindo, após um determinado período, observou-se que as células da região 1 originaram o fígado. Beleza, o fígado ele é um órgão do sistema digestório. Então, se é um órgão do sistema digestório, o sistema digestório é derivado da endoderma,
Então, as células da região 1 são derivadas também dentro do derma. E as células da região 2 originaram o sistema nervoso. Beleza. O sistema nervoso ele é derivado da ectoderma. E como ele é derivado da ectoderma, as células da região 2, que originaram o sistema nervoso, também são da ectoderma. Sim, a gente consegue resolver a questão de forma mais tranquila. A hipótese mais provável é que as células da região 2 foram retiradas do mesmo tecido embrionário que dá origem ao tecido muscular esquelético. Opa, isso daí não é verdade. Por quê? Porque a gente consegue ver que as células da região 2 são do ectoderma e não do mesmo tecido do tecido muscular esquelético, já que o tecido muscular esquelético é originado do mesoderma. Letra B. Embora as regiões de origem das células fossem diferentes, ambas derivam da mesoderma embrionária. Errado, porque a célula 1 é da endoderma e a célula 2 é da ectoderma, e não da mesoderma. Letra C. As células da região 2 foram retiradas do mesmo tecido embrionário que dá origem ao revestimento interno da boca? Correto. Por quê? Porque na ectoderma, que é a região que derivou as células 2, a gente tem os seguintes órgãos oriundos: a epiderme, sistema nervoso, a boca e a faringe. Ou seja, o revestimento interno da boca também é oriundo da ectoderma. Então, letra C correta. Letra D. Células da região 2 eram mesodérmicas e da região 1 endodérmicas. Errado, porque as células da região 2 são endodérmicas. Não, da região 2 são ectodérmicas e da região 1 são endodérmicas. Letra E. As células da região 1 poderiam originar tanto o revestimento interno do tubo digestório como também o tecido muscular liso? Errado, porque o tecido muscular liso ele é oriundo da mesoderma, enquanto o tubo digestório é oriundo do endoderma. Espero que tenham gostado da questão. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granve Medicina e hoje nós vamos resolver uma questão de embriologia, que caiu no vestibular da PUC Paraná 2023 de inverno. E nós tivemos muita sorte que na maratona PUC Paraná nós tivemos uma questão bem parecida com essa que caiu no vestibular. Então vamos lá. Como teratógeno, o álcool afeta muitos aspectos do desenvolvimento fetal. Embora ainda não seja claro o exato mecanismo molecular pelo qual o álcool atua e interfere com o desenvolvimento fetal normal, está claro que os resultados podem ser irreversíveis. No caso da síndrome alcoólica fetal, SAF em especial, o álcool afeta o desenvolvimento cerebral de uma maneira que leva à inibição da função cognitiva e comportamental. O tecido embrionário que sofre o principal efeito do abuso do álcool, gerando a SAF, beleza, então ele quer saber o tecido embrionário que é afetado. Para isso, a gente tem que revisar a embriologia. Então, a embriologia começa do mais simples para o mais complexo. E a gente vai ter a fertilização, que vai ser o processo de encontro do espermatozoide, que é o gameta masculino, com o óvulo, que é o gameta feminino, gerando o nosso zigoto. O zigoto, que é uma célula 2N, vai sofrer um processo de mitose, gerando duas células. 2, 4, 8, 16, 32 células formando a mórula. A mórula vai se desenvolver e vai formar a nossa blástula. A blástula ela vai ter duas regiões importantes, uma região de embrioblasto, que é essa mais azulzinha, e uma região de trofoblasto, que está mais ao redor, mais na periferia. E a gente vai ter o trofoblasto se desenvolvendo e dando origem ao sincício trofoblasto, que vai permitir a adesão da blástula no endométrio, e o citotrofoblasto, que vai ser o trofoblasto em si, mas aqui na periferia. E o embrioblasto, esse em azulzinho, ele vai dar origem ao hipoblasto, mas aqui embaixo. Beleza. Do espaço no embrioblasto se forma a cavidade amniótica. Então aqui a gente vai ter o embrioblasto, que esse embrioblasto ele vai ter um espaço formando uma cavidade amniótica. E dentro dessa cavidade a gente vai ter o âmino. O embrioblasto ele dá origem ao epiblasto e ao hipoblasto, formando um disco bilaminar, como a gente consegue ver aqui, em que a gente vai ter o epiblasto e aqui o hipoblasto.
Beleza. À medida que há um crescimento do disco bilaminar, há a formação de uma linha primitiva e início da mesoderma. A mesoderma que vai ser essa camada aqui, que vai se formar entre o epiblasto e o hipoblasto, que vai gerar a nossa linha primitiva. O disco embrionário bilaminar ele vai ser convertido em disco trilaminar, porque vai ter o mesoderma. E a partir desse processo, a gente vai ter o processo de gastrulação. A gastrulação ela pode ser diferente dependendo do reino que a gente está, dependendo da classe, dependendo do ser vivo que a gente está envolvendo. A gente pode ter seres vivos diblásticos, em que há a formação da ectoderma e endoderma somente, e a gente pode ter seres vivos triblásticos, em que há a formação do ectoderma, mesoderma e endoderma, como é no caso dos seres humanos. Beleza, então vamos trabalhar com os triblásticos, em que a gente vai ter a formação do endoderma, aqui mais ou menos na região do hipoblasto, em que o endoderma vai dar origem ao sistema respiratório, sistema digestório e bexiga. O mesoderma, mais aqui do meio, a gente vai ter esse mesoderma sendo formado por tecido conjuntivo, tecido sanguíneo, tecido muscular, sistema esquelético e sistema urinário. E o ectoderma que vai formar a epiderme, sistema nervoso, glândulas sebáceas, sudoríparas, boca e faringe. Tá, como que eu consigo lembrar mais ou menos disso? Tá, eu lembro mais ou menos assim, Endo eu lembro de um exame, endoscopia. Endoscopia é um processo, é um exame que analisa principalmente o sistema digestório. Tá, e próximo do sistema digestório a gente tem o sistema respiratório. Tá, então endoderma vai formar endoscopia, sistema digestório e respiratório que está próximo. E também a bexiga. Mesoderma é o que está no meio. A gente vai ter o tecido conjuntivo, o sanguíneo, o ósseo, o urinário e o genital. E o ectoderma a gente tem que lembrar principalmente do sistema nervoso. Que o sistema nervoso ele vai, por meio de nervos, inervar epiderme, glândulas sebáceas e sudoríparas. Então, ectoderma vai ter sistema nervoso, principalmente, e os derivados, que é epiderme, glândula sebácea e glândula sudorípara. Beleza, então vamos resolver a nossa questão. Então, a questão ela disse que o álcool ele vai afetar o desenvolvimento cerebral de uma maneira que leva à inibição cognitiva e comportamental. E ele pede o tecido embrionário que sofre o principal efeito do abuso do álcool. Tá, então se ele afeta o desenvolvimento cerebral, ele tem que afetar necessariamente o ectoderma, já que o ectoderma gera o sistema nervoso. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Espero que tenham gostado da questão, bem como da explicação. Qualquer dúvida deixe nos comentários. E, mais uma vez, Maratona PUC Paraná ajudou muito. Muito obrigado! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granver Medicina e hoje continuamos a nossa Maratona PUC Paraná. Uma questão bem recente. Vamos trabalhar hoje uma questão de histologia que caiu no vestibular de 2023 da PUC. Vamos lá então, observe a imagem. No corte esquematizado existem dois tecidos representados, o tecido epitelial e o conjuntivo. O tecido conjuntivo representado se diferencia do epitelial por letra A, células fortemente unidas, letra B, conter pouca substância intercelular, letra C, apresentar poucas fibras colágenas e muitas fibras de queratina, letra D, não apresentar nervos e terminações nervosas, ou letra E, ser vascularizado. Vamos lá, então vamos ter que comparar o tecido epitelial com o tecido conjuntivo. Então lá, vamos pegar aqui uma lâmina, aqui a gente tem um tecido epitelial, mais especificamente um tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. Como que eu sei disso? Porque eu tenho várias camadas de células formando tecido epitelial e a primeira dessas camadas, a que está mais apical, é de tecido epitelial pavimentoso. Então, dessa forma, por ser a mais de cima, recebe o nome de pavimentoso, já que é pavimentosa, células com núcleos achatados.
E aqui embaixo a gente tem uma região de tecido conjuntivo, uma região de lâmina própria. Então, vamos comparar tecido epitelial, que é aquele que tem células justapostas, como a gente consegue ver, que são células bem próximas, com pouca matriz extracelular, ou seja, pouca matriz, pouca substância entre as células, mas possui fibras colágenas e queratina entre elas. É um tecido inervado, só que é avascular. Peraí, se é avascular, quer dizer que não tem vasos. Se não tem vasos, como que obtém os nutrientes? Obtém os nutrientes a partir do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo vai liberar os nutrientes por meio de difusão para chegar até o tecido epitelial. As funções do tecido epitelial são de revestimento e secreção. Revestimento, que é o tecido epitelial de revestimento. E secreção, que é a parte glandular, que é uma especialização do tecido epitelial, que é o tecido epitelial glandular. Vamos agora para o tecido conjuntivo, esse tecido aqui mais de baixo, que ele tem células bem espaçadas, como a gente consegue ver, ou seja, tem muita matriz extracelular, uma matriz extracelular bem abundante. Ele é inervado, igual ao tecido epitelial, só que um diferencial do tecido conjuntivo é que ele é vascularizado, ou seja, ele tem artérias, veias, capilares, que ficam nesse tecido conjuntivo. Portanto, o tecido conjuntivo, ele é densamente, ele tem muita irrigação, ele recebe muitos nutrientes, oxigênio, muitos nutrientes, e também ele consegue, por meio do processo de difusão, passar parte desses nutrientes para o tecido epitelial, que, como a gente viu, é avascularizado. E as funções do tecido conjuntivo são muito maiores. Ele faz a nutrição do tecido epitelial, como a gente viu, por difusão, fazer a conexão entre partes do corpo. Eu posso citar também que o tecido conjuntivo, o especializado, tem a função, por exemplo, o tecido adiposo, de reservar energia. O tecido conjuntivo, que o tipo é o sanguíneo, serve para transportar gases, fazer a defesa do corpo humano. São várias importâncias do tecido conjuntivo. Tá, mas vamos lá. Então, o tecido conjuntivo representado se diferencia do tecido epitelial por... Essa daí é o comando da questão. Qual que é a diferença do tecido conjuntivo para o tecido epitelial? Tá, o tecido conjuntivo ele apresenta células fortemente unidas? Incorreto. Quem tem células fortemente unidas é o tecido epitelial e não conjuntivo. Conjuntivo, como a gente viu, tem células bem espaçadas. Letra B. O tecido conjuntivo ele contém pouca substância intercelular? Incorreto. A gente viu que o tecido conjuntivo ele tem células bem espaçadas e uma matriz extracelular abundante. Letra C. Apresentar poucas fibras colágenas e muitas fibras de queratina? Incorreto, porque ele tem muitas fibras colágenas e muitas fibras colágenas, mas de queratina não tem não. Letra D. Não apresentar nervos e terminações nervosas. Incorreto, porque como a gente viu, o tecido conjuntivo ele apresenta inervação e vascularização. Então, está incorreto. Então, sobrando letra E de elefante, que está super correto, já que o diferencial do tecido epitelial para o tecido conjuntivo é a vascularização. Lembrando, tecido epitelial ele é avascularizado, recebe nutrientes a partir de difusão do tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo ele é muito vascularizado, ele tem uma grande importância para a nutrição do tecido epitelial, conexão de várias partes, e é muito importante. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da questão, bem como da explicação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e deixe um like. Obrigado! E agora vamos resolver mais uma questão bem dificinha. Agora uma questão sobre sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uma questão que eu só fui aprender na faculdade, para falar a verdade. Mas vamos lá. Se a PUC cobrou é porque ela pode cobrar também no próximo vestibular. Então lá, regulação da pressão arterial, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Considerando o sistema renina-angiotensina-aldosterona em uma pessoa normal, quando ocorre uma queda de pressão arterial, por exemplo, pressão sistólica 100 mmHg ou inferior, isso provoca. Beleza, então vamos lá. Quando ocorre uma queda de pressão, tá? Queda de pressão, por exemplo, pressão 100 milímetros de mercúrio, que está abaixo, que o normal é 120. Então, a gente tem alguns órgãos do sistema nervoso, do sistema urinário, que são o rim, ureter, bexiga e uretra.
Os rins fazem filtração, os uréteres eles conduzem o filtrado do rim até a bexiga, e a bexiga ela armazena a urina. A uretra conduz até o meio externo essa urina. E a gente tem um longo processo aqui de filtração e reabsorção. O néfron é a unidade funcional dos rins. Aí a gente tem glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Rayleigh e túbulo contorcido distal. Vou mostrar aqui para vocês a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Rayleigh, túbulo contorcido distal e aqui seria o ducto renal, na verdade, ducto coletor. Essas estruturas têm função de filtração e reabsorção. E aqui a gente tem uma estrutura bem importante, que é a mácula densa, o túbulo contorcido distal e o aparelho justaglomerular, em uma imagem de histologia, e o glomérulo. A mácula densa ela tem a função de perceber as concentrações de sódio. O aparelho justaglomerular produz renina. E assim, por que a gente sabe da mácula densa do aparelho justaglomerular? Porque em uma situação de um indivíduo no deserto, ele vai estar com desidratação. Assim, pouca água no corpo, a pressão está baixa. A pressão está baixa porque a quantidade de sódio e a quantidade de água estão baixas. Então, a mácula densa ela percebe que está com uma baixa quantidade de sódio e comunica-se com o aparelho justaglomerular. O aparelho justaglomerular vai produzir renina. Gera angiotensina 1. Angiotensina 1 mais coenzima ECA gera angiotensina 2. E a angiotensina 2 ela é um importante vasoconstritor da arteríola eferente. Se eu faço uma vasoconstrição, eu aumento a pressão e, consequentemente, eu aumento a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 ela estimula o aumento do ADH. A ADH o que faz? Reabsorção de água. Se eu reabsorvo mais água, eu aumento a pressão arterial. Então, estimular o aumento de ADH para aumentar a reabsorção da água e a aldosterona para aumentar a absorção de sódio são importantes medidas. Então lá, quando ocorre uma queda de pressão, ou seja, a situação da pessoa que está no deserto, o que vai acontecer? Vai ter inibição da secreção de renina? Incorreto, porque vai ter uma liberação de renina e não inibição. Letra B. Aumento da reabsorção de potássio e da eliminação de sódio. Incorreto novamente, porque a gente tem uma reabsorção de sódio. Por quê? Porque eu quero manter a minha pressão. Letra C. Diminuição da reabsorção de sódio. Diminuição da reabsorção de sódio? Incorreto. Letra D. Liberação da renina, proporcionando conversão de angiotensina gênio em angiotensina 1, seguido da liberação de aldosterona. Aumento da reabsorção de sódio e retenção de água, aumentando a pressão arterial. Perfeitamente, foi o que a gente comentou aqui, em que a angiotensina gênio mais renina geram angiotensina 1, que por meio da enzima ECA vai se converter em angiotensina 2 e vai promover a vasoconstrição de arteríola eferente, permitindo também que o ADH seja liberado para ter a reabsorção de água e a aldosterona para que tenha a reabsorção do sódio. Portanto, a alternativa letra D está correta. Vamos ver qual que é o erro da letra E? Liberar a ação da renina que possibilita a conversão da angiotensina 2 faz com que as paredes musculares se distendam, aumentando a pressão arterial. Não, o que tem é vasoconstrição e não vasodilatação. Então a alternativa correta é a letra D. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like e muito obrigado.